eu admiro muito gente igual legal. você que abriu mão, talvez, daquilo para ajudar pessoas, para impactar pessoas. Porque não é nada fácil, eu sei que não é. Né? O Theo hoje ele é um mentor de investimento, ele é presidente da OMIEV, uma empresa específica em relação a esse ensinamento, né? Sim, Essa consultoria. E ele é criador do método Prece. Método Prece, que é um método quíntuplo, né? Isso. 5 passos. Quinteto fantástico. Fala um pouquinho do quinteto. Eu fiquei impressionado. Se eu conhecesse isso em 2014, rapaz, muita coisa na minha vida não aconteceria. Bacana, né? É verdade. Por que como que veio esse método Prece? É justamente assim, eu acredito muito em a gente aprender com o passado e aprender também com o presente. Uhum. É bem melhor, que você falou, é bem melhor você aprender vendo os erros de outras pessoas do que você cometendo, realmente. Perfeito, é isso mesmo. Então, o método Prece é uma junção de erros do passado e acerto de clientes da consultoria financeira que a gente começou a olhar. Por que é Prece? Né? Prece, né? As pessoas já... É quase isso, mas é uma forma, agir. Porque não adianta você aprender alguma coisa e não agir. O método Prece ele é baseado em quê? Planejamento, reserva de emergência, endividamento, controle e investimento. Bacana. É um acróstipo P, R, E, né? C, I. Prece. Bacana. Então, não adianta, porque quando a gente fala de finanças, né, de investimento, a primeira coisa que a pessoa fala, eu quero investir. Já é um erro. É o quinto passo, é o quinto lugar que você tem que olhar. Então, quando você quer olhar lá para o futuro, ao invés de criar um ambiente no presente para proporcionar você chegar lá com sabedoria e diminuir risco de perdas, é melhor. E o maior erro das pessoas é buscar o investimento primeiro. Primeiro eu tive que, como eu te falei, eu trabalhei no Grupo Abratio, comecei a me instruir, me formar, estudando. Para quê? Para aprender e desenvolver o conhecimento na área. Então, não adianta você ir já para o investimento. Eu vou falar dos 5 rapidinho. Sim, claro. O primeiro é o planejamento. Por que o primeiro eu coloquei planejamento? Porque se você não planejar a tua vida, cara, não adianta. Planejar é o quê? Dentro de planejar tem estratégia, tem diagnóstico, anamnese para você saber sua receita, o que entra, o que sai, para você saber para onde você vai. Não adianta você querer ir para algum lugar sem um planejamento. Eu vou lá para o Leblon. Eu tenho que saber, eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de carro, para eu saber a minha rota. Isso é legal. O planejamento é legal. Nas minhas dificuldades, como eu até compartilhei com ele, eu sabia o que fazer. Eu só não sabia como fazer. Isso aí. O que me faltou foi o planejamento, cara. Cara, planejamento é tudo. Então, muitas das pessoas não conseguem chegar no seu alvo porque não tem um planejamento primeiro. É tipo assim, eu vou, como eu falei, vou lá pro Leblon. Sai daqui, sai e vai andando. Tu vai a pé até o Leblon, tu vai chegar qual dia lá? Então, você vai de Uber. Você sabe que tem que chegar lá, mas como? Se você não... né? Boa. Será que é melhor ir de Uber ou pegar um táxi ou ir de metrô? Então, tem séries de fatores que vão te dar um norte para o que você quer. Então, planejamento é a primeira coisa. E o segundo é a reserva de emergência. É o R. Por que a reserva de emergência? Porque a reserva de emergência é justamente o que eu estou falando, emergência. Se você não tiver um dinheiro para uma emergência, o que você vai fazer? Você vai passar o cartão, você vai prolongar a sua dívida, ou seja, você vai criar uma inflação na sua receita, que quando você passa o cartão, você inflaciona a sua receita. Você está diminuindo ela, isso é um meio de inflacionário. Sim. Então, se você faz isso, você já está cometendo um erro gigantesco. Por quê? Você já teve problemas na sua vida? Já. Eu também. E sempre vai haver algum momento de problema, o carro vai bater. Se você não tiver essa reserva primeiro, você sempre vai estar nesse ciclo de endividamento. Como diz o Robert Kiyosaki, a corrida dos ratos é isso. É você não ter um planejamento. Tá, planejamento é bem tranquilo. Reserva de emergência. Na prática é o quê? Você separar um pouco da tua grana para deixar guardado para, se acontecer alguma coisa, você tem... Sim. É isso mesmo? Na prática é isso? Na prática é isso. Você guardar uma parte do seu dinheiro para quando houver um sinistro, um problema, você ter aquele dinheiro e não usar o cartão ou partir para o empréstimo. Sim.
Então, por que o fundo reserva vem de segundo lugar e não endividamento? Porque a pessoa, às vezes, já está endividada e não consegue guardar dinheiro nenhum. Aí eu falo assim, não, primeiro eu vou pagar minhas dívidas. Aí acontece outro problema. Aí você vai aumentar mais ainda as suas dívidas. Então, por que você precisa ter o fundo reserva? Para justamente você pagar a sua dívida com mais equilíbrio e diminuindo o risco. No investimento e na educação financeira, a gente pensa muito nisso. Como que eu posso diminuir o risco? Aumentar o meu retorno e diminuir o risco. Essa é a filosofia de todos os investimentos. Diminuir risco e aumentar retorno. Claro que quanto maior o risco, maior o retorno. Mas se você tiver isso antes... Você já está no E de endividamento, isso. Planejamento, reserva, você está no E de endividamento. De endividamento. Então, o endividamento a gente tem que sempre olhar. Por quê? O endividamento é o que vai diminuir seu poder de compra ao longo do tempo. Quer ver o maior erro das pessoas? Independente se ganha um salário mínimo a 20 salários mínimos, é o seguinte, eu vou passar no cartão, porque tem gente que ganha 20 salários mínimos e passa no cartão, aí passa uma vez de R$1.000, passa outra de 500. Isso ao longo do tempo diminui seu poder. Por isso que hoje em dia a classe média é uma classe muito endividada. É verdade. Porque eles têm um poder de receita, mas não têm o poder da organização financeira. Ou seja, desses passos que são simples e qualquer um, tá, galera? Está sendo dado para vocês aqui isso. São passos que você pode aplicar na tua vida. Você vai olhar seu endividamento, aí você vai falar, pô, tô com endividamento. O que você vai fazer? Como que eu vou pagar? Beleza, eu já tenho meu fundo reserva para se houver algum problema eu não me endividar mais. E não vai usar o fundo reserva para pagar a dívida. Esse é de endividamento, então você vai ter que fazer uma anamnese, tem que saber exatamente... Um planejamento. Você já faz a anamnese. Lá você já fez. Atrás. Saber o que entra, o que sai, quais são as suas dívidas e decidir qual delas você vai priorizar. Isso aí. Você vai pagar todas. Não é 7-1, não é para você deixar de pagar. Você tem que priorizar algumas, né? Principalmente olhando para os juros, né? Sim. Theo. E como que eu botei o fundo reserva, o reserva de emergência primeiro? Theo, você está falando para eu não pagar minhas dívidas? Não. Quanto que é um juros do banco? 15% ao mês, se você não pagar um cartão de crédito. Ao ano, chega de 400% a 500%, cara. Você acha que você vai ter condições de pagar tendo esses juros colocados em cima? Não vai. Você precisa criar um planejamento, um fundo reserva para que você não entre em outras dívidas para somar com a que você já tem. Então, o fundo reserva ele é muito importante, por isso que ele vem em segundo lugar. Antes do endividamento. Porque se você já estiver no endividamento, não tem para onde correr, você já está. Agora você vai olhar com mais tranquilidade. Já reparou quando vocês, né, vocês estão com muita dívida, a nossa atitude é sempre impensada? O banco, eu vou refinanciar. Aí eles colocam mais juros. Se você tem 6 mil, vai para 12 mil. Sem contar que o banco pressiona, né, Theo? Pressiona, vai te ligar. Se tu não pagar, eu vou pegar a tua casa. Isso aí. Meu irmão, que situação. eu quero. E o cara que já tá no olho do furacão, ele tem dificuldade até de raciocinar. Quero pagar, eu sou um bom pagador, principalmente nós, os cristãos, né? Que não deveis coisa alguma no seu amor. O cara, não posso dever, mas você tem que analisar bem, até para você não piorar mais a situação. Né? Eu chamo isso de areia movediça. Areia movediça. Por quê? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. O cartão de crédito, quando você já está endividado, eu estou falando para quem já está endividado, quanto mais você tenta resolver prolongando, pagando o mínimo, aquele mínimozinho, nossa, paguei o mínimo, eu sou um bom pagador. Cara, você aumenta mais os seus juros. Os juros do banco vai te corroer, cara. E você vai chegar uma hora que você já não vai. Cedo ou tarde, né? Tem aquela música, cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Cedo ou tarde você vai deixar de pagar. Não adianta, então, a gente querer... Não resolveu o problema, piorou mais ainda. Por quê? Porque eu tenho meu nome, eu não quero deixar de pagar. Eu não estou falando para você deixar de pagar, mas você precisa criar planejamento, estratégia para você pagar. E a melhor estratégia é o quê? O fundo reserva. Como que eu vou guardar dinheiro? É guardar. Olha, no momento eu não vou pagar, vou tentar renegociar da melhor forma para você, não para o banco, porque o banco vai querer do melhor para ele, e esperando, sempre tentando renegociar. Mas esperando a melhor forma de pagar, não aumentando os juros, mas sim diminuindo os juros. Boa. Então, o endividamento é isso. E depois do endividamento, vem o controle, né, do método Press. Controle, por que o controle está em quarto?
Pô, Theo, o controle está em 4, não tem que ter esse controle no planejamento? Planejamento já é um certo tipo de controle, concordo. Mas primeiro você planeja, primeiro você guarda o fundo reserva, porque se você tentar controlar uma coisa que já está desgovernada, se você pega um caminhão pesado, ele está desgovernado, o cara vai tentar, ele não aguenta, porque o peso não vai deixar, ele vai sair para fora da pista. Mesma coisa acontece com as finanças. Tem hora que você só tem que pensar no seu melhor. E o seu melhor é um quê? É um caminho seguro. Ou seja, por isso que a gente vai para o fundo de reserva, que a gente acha interessante. O controle, você vai controlar agora o quê? O seu planejamento, se ele está de acordo com o que você planejou. Ah, passei um pouquinho para lá, vamos voltar para cá? Ah, estou gastando mais de novo, volta. Controle é para isso. Você faz um giro de 360 graus para ver tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. Entendi. Reserva de emergência, olha, minha receita aumentou, minha reserva também tem que aumentar, não as minhas despesas. Eu falo muito que receita e despesa é uma via de mão dupla. Ou seja, 2 sentidos. Quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Não pode. É o mesmo sentido, não é? Quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Mas tem que ser uma via de mão dupla, onde tenha 2 sentidos. Receita aumenta. Despesa é como se estivesse no morro. Receita sobe o morro. E receita desce o morro. Entendi. Boa. Entendeu? Então não adianta você subir suas despesas com a receita. É a corrida dos ratos. É assim que é a corrida dos ratos. Então o controle serve para isso, para você ter um monitoramento do que você já fez e ver se o caminho está... Ajustar, né? Vou ajustar. São ferramentas da educação financeira. Então depois do controle vem investimento. Investimento mal informado. É o último rádio. É o último. Fala, não né? é o primeiro, cara. E a maioria das pessoas acham que é o primeiro. Não é o primeiro. Investimento é depois que você está com a sua vida controlada. Tá entendendo? Porque vamos dizer assim, parece que a noção é assim, cara, eu tô tão mal, tô tão ruim, que eu preciso fazer alguma coisa, eu vou investir. Mas se você não souber bem o que você está fazendo, ou não tiver uma boa mentoria, uma boa consultoria, rasgar dinheiro, né? É jogar dinheiro fora. E às vezes você perde mais. Por quê? Eu já ouvi pessoas começarem a investir e perder 50%. Eu comecei a investir R$5.000 e perdi quase 90% do meu investimento. Por quê? Porque eu não conhecia o investimento. Eu peguei, vou investir, fui na moda, botei o dinheiro lá. E aí? Você precisa conhecer. Investimento é uma coisa que você precisa conhecer. Agora, para falar do investimento, eu vou voltar nesses 5, que eu criei uma coisa só para identificar. O primeiro é o quê? Planejamento. Planejamento exerce o quê? Inteligência e ser flexível. Não, eu não vou para lá porque ele não dá, eu vou para cá. É o quê? O homem elástico do Quarteto Fantástico. É aquele cara flexível e inteligente. Aonde ele vai, ele sabe para onde vai, ele cria um roteiro. Reserva de emergência é a mulher invisível. Por que eu faço isso? Parece bobo, mas é uma coisa, cara, para você gravar. Mulher invisível é aquela que vai ficar invisível se você só vai ver quando precisar. Caraca, que bacana. Cara. E o endividamento é o quê? É o homem tocha. Já viu que ele só faz besteira, sai quebrando um monte de coisa, perde dinheiro, que ele bate os carros. Já viu esse filme? Ele quebra tudo. É um cara desgovernado. Se você deixar o endividamento, vai queimar o seu dinheiro. Você vai perder o seu dinheiro. Controle é o homem pedra. Por que o homem pedra? Ele é firme. Você tem que ser firme no controle. Às vezes você tem que abrir mão para ganhar. Não adianta, cara. As coisas não vêm fácil. Mas você fala negócio de milionário e tal. O cara tá todo endividado. Você precisa ter o controle. Você precisa ser o homem pedra nessa hora. Porque não, eu não vou. Eu já fui hoje no restaurante. Não posso ir mais. Isso é firmeza. Por isso que eu falo como pedra. E o Quinteto Fantástico foi criado por nós, né? Por mim. O surfista prateado. Por que o surfista prateado é o investimento? Porque ele precisa saber a onda que ele vai pegar, a onda a gente chama de ações, ele precisa saber se aquela onda ele precisa deixar para ele não tomar uma vaca e se quebrar todinho, ou seja, perder no mercado financeiro, e ele tem que saber a onda quando é boa, porque ele vai ter mais tempo para surfar ela. Caraca! E ele sabe quando sair. Não. É legal. Sensacional! Sensacional. Cara, parabéns, meu irmão. Pô, propósito. Tipo assim, propósito. É esse tipo do mentor que eu acho que é relevante. O cara tá brincando com a gente e ele tá ensinando aqui sobre finanças. Esse é o meu intuito, cara. Muito bacana. Parabéns.